Hello there, Marcelo Dutra falando aqui, mais um vídeo da nossa série Wave Tips. E no vídeo de hoje eu gostaria de contar uma história para você, algo que aconteceu comigo nos Estados Unidos e que realmente mudou a minha história, a minha vida, a minha trajetória naquele país. Se você está curioso para saber o que é, fique comigo, porque eu tenho certeza que você vai aprender bastante através desse vídeo, através dessa história. Antes de mais nada, por favor, lembre-se de curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo. Me ajude a seguir ajudando você. E vamos aí, através do seu compartilhamento, também ajudar outras pessoas que precisam do conhecimento linguístico. Eu espero que esse vídeo realmente seja útil para você e que lhe ajude de alguma forma, impactando aí a sua vida, transformando todo o seu ser, para que você possa, quem sabe, aí, ampliar o seu campo da visão através daquilo que você vai ver e ouvir aqui agora, tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência ao nosso vídeo, o vídeo de hoje, onde nós estamos aí tratando do assunto We Are Just Human. E o que isso quer dizer, Marcelo? We are just human, quer dizer, nós somos apenas humano. Nós somos humanos, só humano, mais nada. Todos nós somos humanos. Deixa eu contar uma história para você e você vai entender o que eu quero dizer. Quando eu fui para os Estados Unidos, se você não sabe, né, eu fui para os Estados Unidos ainda pré-adolescente. Eu não sei onde exatamente você está assistindo esse vídeo e se você conhece a minha história. Então deixa eu me explicar isso para você antes de mais nada, tá? Eu fui para os Estados Unidos ainda pré-adolescente, junto com a minha mãe, e foi logo após o falecimento do meu pai aqui no Brasil, e nós fomos para lá tentar a vida, né? Numa época em que o mundo não era globalizado como é hoje, nós não sabíamos o que eram os Estados Unidos, realmente não tínhamos noção, e a gente foi com a cara e com a coragem, mais a minha mãe com cara e com coragem do que eu, né? Afinal de contas, ela cuidava de mim. E nós chegamos nos Estados Unidos. Quando nós fizemos isso, eu particularmente não falava nada do idioma. Minha mãe foi um pouco antes de mim para preparar o terreno. Então, quando ela veio no Brasil me buscar, ela já era capaz de falar o idioma, o que ajudou bastante. Mas eu, ali, pré-adolescente, solto, livre, leve, solto, em Nova York, para onde nós fomos, né, cidade, morando ali em Queens, e eu perdido, completamente perdido, por não saber falar a língua. E também, assim, deslumbrado com todo aquele cenário, né, um cenário completamente novo para mim. Mas foi uma experiência muito legal, muito legal. A princípio, quando nós chegamos nos Estados Unidos, a minha mãe já havia preparado, né, como eu disse, o terreno, a casa, o local onde nós residíamos em Nova York cidade, mas daí quando eu cheguei por volta de abril mais ou menos, e a escola inicia nos Estados Unidos em agosto, né? Já que o verão lá é considerado ali junho, meados de junho, julho, é o período de verão e é o período de férias escolares. Então eu aguardei desse período até julho, ou melhor dizendo, até agosto, início de agosto, para iniciar os meus estudos na escola, propriamente dita. E minha mãe não queria que eu estudasse em Nova York cidade, porque era uma cidade muito grande, então as escolas poderiam não ser tão boas assim, a influência talvez não fosse tão boa, impactaria negativamente na minha vida. E é verdade, se você não sabe nada de psicologia, entenda que o ambiente realmente impacta a nossa vida, tá bom? E muito, e muito. E ela tomou a decisão muito sábia de me levar para New Jersey, e nós nos mudamos para New Jersey. New Jersey é um estado nos Estados Unidos e nós nos mudamos para a cidade de South River, que fica muito pertinho de Nova York capital, Nova York cidade, e isso era importante, né, porque minha mãe trabalhava em Nova York, então ela ia e voltava todos os dias. Ela fez esse sacrifício para que eu e também a minha irmã, que foi logo em seguida, pudéssemos estudar em escolas melhores e ter um acompanhamento melhor, um ensino melhor, né, e sermos influenciados aí de uma forma mais positiva. Bom, enfim, chegando nessa cidade, em South River, New Jersey, eu fui para estudar nessa escola, né, South River, e assim, ali eu já havia tido contato com o idioma, já sabia alguma coisa, estava ainda aprendendo, né, óbvio, adquirindo mais conhecimento, mas nós tínhamos no nosso intervalo, né, eu também não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos a gente tem aula o dia inteiro. A gente vai para a escola às 8 da manhã e sai às 4 da tarde, né? Tempo integral, todos os dias. E todos os dias nós temos as mesmas aulas. É diferente daqui, né? Bem diferente.
Aqui, geralmente, a gente tem, sei lá, 2 aulas de português, 3 aulas de matemática, uma de educação física. Nos Estados Unidos, todas as aulas se repetem todos os dias, tá bom? E no intervalo, o intervalo nos Estados Unidos, ele é como se fosse uma aula, ou seja, nós temos aí 50 minutos para lancharmos, almoçarmos, enfim. E eu, né, naquele período, assim como todos os meus amigos, a gente comia o mais rápido que a gente podia para que a gente pudesse aproveitar aquele tempo para praticar algum esporte. Então, quando o tempo estava aberto, ou seja, na época do verão ainda, né, ou primavera ali, a gente conseguia ainda sair. Se a gente conseguia ainda sair, a gente saía para o pátio e ali a gente praticava algum esporte, futebol americano, até o futebol mesmo, a gente tentava alguma coisa. E quando o período não permitia, né, por causa da neve, a gente era obrigado a permanecer dentro da escola, então a gente corria para o ginásio da escola. E no ginásio da escola nós tínhamos várias atividades que poderiam ser praticadas. Nós poderíamos jogar, por exemplo, badminton, eu não sei se você sabe o que é, que é aquele esporte onde você tem uma raquete e bate como se fosse numa peteca, né? Por cima de uma rede. A gente podia jogar basquete, a gente podia jogar vôlei, realmente o ginásio era bem grande, então a gente tinha muitas alternativas. Eu particularmente queria aprender, pois eu não sabia jogar basquete. Em inglês nós chamamos isso de basketball. E aí, nos Estados Unidos, a referência que nós temos de jogadores de basquete é uma referência relacionada a negros, né, americanos. Então, eu fui para a quadra na expectativa de chegar e aprender com os melhores. E aí eu cheguei na quadra e lá estavam eles, somente negros. E aí eu cheguei e perguntei, né? Hey, can I play? Que é aquela pergunta, né? Posso jogar? Can I play? Can I play? E aí eles olharam assim, assustados, né? E falaram assim para mim, of course not, get out of here, white boy. Em outras palavras, traduzindo para você, claro que não, saia daqui, seu branquelo. E quando eles disseram isso para mim, eu fiquei meio triste e tal, porque eu queria muito aprender, eu queria muito jogar, né? E aí eu, virei as costas e fui embora. No outro dia eu falei, hoje eu vou tentar de novo, porque eu tô dentro da escola, não tem nada para fazer, eu quero jogar basquete. Aí eu fui lá. Aí cheguei lá, tava lá a galera jogando basquete de novo, e eu virei e falei assim, hey, can I play? Aí eles viraram para mim e falaram assim, de novo, né? Yo, get out of here, white boy! Aí olhei assim, aí, meio triste, virei as costas, cabisbaixo, fui embora. Novamente eles me deram a mesma resposta, né? Sai daqui, seu branquelo. No terceiro dia eu falei, não, hoje vai ser diferente. Bolei uma estratégia, um jeito, uma forma de fazê-los deixar-me jogar o basquete com eles. E aí quando eu cheguei lá, eu usei a mesma pergunta, né? Yo, guys, can I play? E aí eles olharam para mim e falaram assim, how many times do I have to tell you? Get out of here, white boy. Né? Em outras palavras, traduzindo para você, quantas vezes eu preciso dizer, saia daqui, seu branquelo? E aí eu disse, I'm not white. Né? Eu não sou branco. Né? I'm not white. E eles olharam assim e falaram assim, what do you mean you're not white? You're so white. Né? Eles disseram, né? O que você está falando? Você é muito branco, não é pouco, não é muito. E eu disse, I'm Brazilian. Eu sou brasileiro, é diferente. E aí eles olharam assim e falaram assim, how is it different? Né? De que maneira isso é diferente? Eu falei assim, because in my blood, né? Eu apontei assim para o meu braço e disse, no meu sangue eu tenho, por exemplo, sangue português, I have Portuguese blood, I have French blood, I have I have Mexican blood. E aí eu brinquei ainda com eles, eu falei assim, and I have African blood in my blood, ok? Tá no meu sangue, e até mesmo sangue africano. Porque o Brasil é um país misto, né? Tem muitas raças distintas que fizeram o nosso país. E essa mistura de raças gerou a gente, né? E aí eles olharam assim, um olhou pro outro meio estranho e falou assim, até que esse cara é engraçado, né? He's kind of funny, let him play. Aí um falou, né? Deixa ele jogar. Aí o outro, tá, então tá, ok, let's play then. Aí eu, agora é minha hora, né? E aí eles, passaram a bola pra mim, eu falei, ok, what do I do next? Né? Em outras palavras, o que eu faço agora?
Aí um dos garotos disse assim, pô, you're so white and you still don't know how to play basketball? Oh my God, you have to get out of here. Ele disse, você é muito branco e não sabe jogar basquete, cara, você tem que sair daqui. E eu disse, no, I want to learn with the best, né? Eu quero aprender com os melhores, teach me. E ali foi muito legal porque eles pararam o jogo para me ensinar como jogar basquete. E foi muito maneiro. E depois daquele dia, todos os dias eu estava na quadra com eles. Então a gente formou uma amizade muito grande, muito grande. E nos Estados Unidos, eu não sei se você sabe, devido a toda a cultura, né, todo o sofrimento que o povo negro americano viveu na sua história, e para isso você precisa estudar história, tá? É o que nós estudamos. Inclusive nas escolas nos Estados Unidos, nós temos uma semana nos Estados Unidos chamada de Black Week, que é aquela semana onde a gente revê todo esse período da história e estuda grandes nomes como Martin Luther King Jr. E ali, se você entender bem, você vai perceber que esse bloqueio hoje, atual, do negro americano em relação ao branco, ele tem os seus motivos, ele tem as suas razões, né? Devido ao sofrimento muito grande que foi imputado pelo branco, infelizmente, nos Estados Unidos, ao povo americano, a toda a segregação racial existente naquele país, os negros passaram a se isolar e a criar para si mesmos linguagens diferentes, a criar para si mesmos um estilo de se vestir diferente, um estilo de se portar diferente. É diferente. Parece que não, mas é diferente. E aí, quando você está inserido naquela cultura, naquele ambiente, você começa a perceber essas diferenças, né? Foi o meu caso. E vivendo aquele momento, né, aquela situação, eu passei a entender um pouquinho mais porque eles, e aprendendo, né, através dos estudos, enfim, por que eles faziam, né, estavam agindo daquela forma, né, a princípio, em me manter distantes, mas depois eles me abraçaram de tal forma, que eu era o único branco na minha escola que era capaz de cumprimentar esses negros na escola, chamando-os de nega. E aí eu não sei se você também sabe, mas a palavra nigger em inglês significa negro, e aí a gente tem uma espécie de uma gíria em inglês que é nigga, que é N-I-G-G-A. E essa gíria é só utilizada entre os negros americanos, entre eles mesmos. Somente eles podem usar entre eles. Eles não podem, o branco não pode chamar o negro de nega, nunca, porque isso é uma ofensa, mas os negros, entre os negros, podem se chamar utilizar essa palavra. E a gente se tornou tão junto, tão colado, tão unido, que eu tinha a liberdade de fazer isso. Se você já assistiu o filme do Eminem, né, e se conhece Eminem, você vai perceber que ele também criou isso, né, para ele, né? Ele conseguiu entrar nesse meio e mesmo sendo branco, louro, dos olhos azuis, ele conseguiu atingir esse patamar, né, esse nível de intimidade com o negro e com a cultura negra, enfim. E foi muito legal porque a gente se dava muito bem, realizava várias coisas juntos, e o resto da escola, e olha, isso realmente existe, tá? Se você já viu isso em filme é porque é um retrato da realidade, isso realmente existe. As escolas americanas, quando você entra, por exemplo, na cafeteria, que é aquela cafeteria, né, um lugar onde você vai almoçar, lanchar, existem bancos, aqueles bancos gigantes, muitos deles, e as pessoas elas sentam separadamente, elas sentam de forma isolada, cada qual cuidando do seu grupinho. Então nós temos lá o grupo, por exemplo, na minha escola nós tínhamos o grupo da galera europeia. E aí tinha o grupo dos portugueses, porque os portugueses não eram aceitos pela galera europeia, não consideravam os portugueses como europeus. Olha que louco. Nós tínhamos o grupo dos nerds, o grupo dos brancos americanos, o grupo dos negros, o grupo dos... Sempre assim, grupos muito, muito isolados, e um não se dá com o outro. E o bullying é muito forte, né, entre os grupos, né? Dos grupos com outros grupos, com pessoas de outros grupos, enfim. A não aceitação é muito, muito forte, muito forte. E eu lembro de uma vez que
eu entrava, né, na cafeteria, e sempre que eu entrava na cafeteria, eu sempre tive essa liberdade, né, eu me dei muito bem, me dava muito bem, porque eu sempre desenvolvi estratégias diferentes para poder me chegar, para me adentrar nesses grupos. E eu lembro que eu entrava na cafeteria e cumprimentava geral, todo mundo mesmo, passava de banco em banco cumprimentando as pessoas. Oi, tudo bom e tal, como é que você tá? Pará. E aí uma vez eu fui, né, fazendo esse mesmo processo, e o banco, né, a galera, o banco dos negros ficava mais ao fundo do meu canto esquerdo, e aí eu fiz todo esse processo e tal, cheguei lá e Yo, what's up, nega? Que é um cumprimento nosso, né? E aí, beleza? Negro, né? Mas utilizando a palavra nega. What's up, nega? What's up, nega? E pá, cumprimenta. E aí, tinha um cara novo sentado no banco. E aí eu estendi a minha mão para cumprimentar um cara que estava do outro lado da mesa e disse, Yo, what's up, nega? E quando eu fiz assim para cumprimentar, do outro lado da mesa, esse cara que estava aqui viu o meu braço branco passando. Naquele momento ele deu um pulo, um salto e disse, quem é que você tá chamando de nega, não sei o que, parará. E eu, relax, nega. Eu falei para ele, né? Relaxa, seu negro, né? Aí a galera falou assim, calma, rapaz, esse é o Marcelo. Eu falei, eu não quero saber quem ele é. Eu falei, não, calma, ele acha que ele é negro. Deixa ele. Né? Eu falei, ô, nega, I'm a nigga too, né? Eu também sou preto, cara. Fica tranquilo aí, fica na sua. O que eu quero dizer com tudo isso? Por que eu tô contando essa história para você? Devido aos acontecimentos atuais aí que nós tivemos com George Floyd lá em Minneapolis, nos Estados Unidos, e você tem certeza que você ficou sabendo dessa história, eu decidi fazer esse vídeo para mostrar para você, para falar para você que we are just human. Nós somos apenas humano. Não existe, ou pelo menos não deveria existir, separação, divisão entre nós seres humanos. E o que eu percebo em momentos como esse, infelizmente, é que pessoas seguem uma modinha, elas se veem numa oportunidade, digamos assim, né, de se promover em cima de acontecimentos que estão acontecendo. Não é o meu caso, eu geralmente não faço isso e nem estaria gravando esse vídeo se eu não acreditasse ser necessário para que você compreenda o que eu estou dizendo, porque o fato de nós também nos omitirmos mediante as situações é o mesmo que você acreditar que aquilo é o certo. Então eu estou dizendo para você, nós somos humano, não interessa se é branco, se é preto, se é vermelho, se é azul, se é amarelo, nós somos humanos. Se é humano, precisa ser respeitado. Se é humano, precisa ser valorizado. Se é humano, precisa ser aceito. Se é humano, nós precisamos de dar apoio. Isso faz sentido isso para você? Se não faz, deveria fazer, porque afinal de contas você também é humano, né? Você também é humano. E se é um mendigo na rua, é humano. E se é o presidente, é humano. E se é o diretor de uma empresa, é humano. E se é independente de classe, crença, cor, tá? Independente de qualquer que seja, independente de qualquer coisa que seja, você e eu somos humanos, ser humano. E a gente precisa se valorizar, a gente precisa ajudar um ao outro, a gente precisa de caminhar juntos. Então, que você entenda que o que realmente precisa ser feito é um trabalho desde quando nós somos crianças, desde quando nós nascemos. Se essa alteração de pensamento acontecer nas nossas gerações, por exemplo, os nossos filhos não terão esse problema, porque as crianças, quando elas não nascem racistas, preconceituosas, por qualquer coisa que seja, muito pelo contrário, as crianças nascem livro limpo, precisando ser escrito, e elas estão sugando tudo que a gente passa como se fosse uma esponja sugando uma água. Então, aquele ensinamento que talvez você recebeu no passado, talvez você precisa contestá-lo. Aquele ensinamento que talvez você esteja passando para o seu filho, para sua filha, ou para as pessoas que estão à sua volta, talvez precisa ser contestado. Talvez você precise analisar melhor. E talvez não, tá? O importante é que nós não julguemos uns aos outros, mas tentamos aí, através do diálogo, conscientizar as pessoas para que elas possam criar em si mesmas essa autonomia, essa liberdade para fazer o que é certo, entendendo que somos todos humanos. We are just human, ok?
Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, como eu disse anteriormente, que tenha lhe ajudado de alguma forma e que esse conceito, essa ideia que deveria ser realidade nas nossas vidas, mas infelizmente não é, a gente possa abraçar isso de verdade para levar essa ideia e transformar outras vidas através de tudo isso, tá? Se a gente não pode mudar aquilo que se passou, que pelo menos a gente possa usar a história a nosso favor para transformar o futuro, tá bom? Forte abraço, meu nome é Marcelo Dutra e nos vemos novamente amanhã em mais um vídeo da nossa série Wave Tips. Take care and bye bye.